Olá, a paz esteja com você. Seja bem-vindo ao canal Brasil Boa Nova. Aí, quero te convidar a deixar aquele like abençoado, inscreva-se no canal, ative o sininho e marque todas as notificações. Assim você será notificado de novos vídeos. E vamos para o vídeo de hoje. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Paixão e ressurreição de Jesus. Conspiração dos sacerdotes. Quando Jesus acabou todos esses discursos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reunirão-se no pátio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberarão sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de o matar. E diziam, sobretudo, não seja durante a festa, poderá haver um tumulto entre o povo. Jantar em Betânia. Encontravam-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume, muito caro, e derramou-o na sua cabeça. Vendo isto, os discípulos disseram, indignados, para que este desperdício poder-se-ia vender este perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e disse-lhes: Por que molestais esta mulher? É uma ação boa o que ela me faz. Pobres vós tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando este perfume em meu corpo, ela o fez em vista de minha sepultura. Em verdade vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Traição de Judas. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me? E eu vou-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. A ceia. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: O mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como ele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor que este homem jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens
em remissão dos pecados. Digo-vos doravante, não bebereis mais desse fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus prediz a negação de Pedro. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus: esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas, depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Pedro interveio: mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta noite mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro: mesmo que sejas necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. Angústia suprema. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e prostrou-se com a face por terra. Assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta-te de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Lembrai-vos: vamos, aqueles que me traem está perto daqui. Prisão de Jesus. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada, de espadas e cacetetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: salve, mestre, e beijou-o. Disse-lhe Jesus: então para isto que vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mão de Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem a espada, pela espada morrerão.
crês tu que não posso invocar meu Pai e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Depois, voltando-se para a turba, falou: Saístes armados de espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isto aconteceu porque era necessário que se cumprisse os oráculos dos profetas. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus diante de Caifás. Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos criados, para ver como terminaria aquilo. Enquanto isto, os príncipes dos sacerdotes e todos os conselhos procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de levarem à morte. Mas não conseguiram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, por fim apresentaram-se 2 testemunhas que disseram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: Nada tens a responder ao que esta gente depôs contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Por Deus vivo, conjuro-te que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A estas palavras o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia? Qual o vosso parecer? Eles responderam: Merece a morte. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas, dizendo: Adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Negação de Pedro. Enquanto isto, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente, nestes termos: Não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que lá estavam: Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro pela segunda vez negou, com juramento: Eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: Sim, tu és daqueles. Teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem, e neste momento cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E saindo chorou amargamente.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.